Olá a todos, vamos iniciar agora a videoaula de Química do segundo ano. O assunto será soluções e o meu nome é Kennedy Moreira. Vamos resolver a primeira questão da FUVEST São Paulo. A questão diz o seguinte: o limite máximo de ingestão diária aceitável, IDA, de ácido fosfórico aditivo em alimentos é de 5 mg por quilo de peso corporal. Calcule o volume de refrigerante contendo ácido fosfórico na concentração de 0,6 gramas por litro, que uma pessoa de 60 kg deve ingerir para atingir o limite máximo de IDA. Certo. Vamos resolver a questão. Aqui estão os nossos dados. Ele disse que o IDA de ácido fosfórico é de 5 mg por quilo de peso corporal. A concentração do ácido no refrigerante é de 0,6 gramas por litro. O peso da pessoa informada é de 60 kg. E ele está perguntando qual o volume máximo de refrigerante que a pessoa pode ingerir para que ela atinja esse valor máximo aqui de ácido fosfórico no corpo humano, ok? Então a gente tem aqui que, segundo a informação que ele dá, a gente tem que ter 5 mg para cada 1 kg de peso corporal, certo? Isso aqui é o máximo que se pode ter de concentração de ácido fosfórico no corpo. Então, como ele informou que a pessoa em questão pesa 60 kg, então a gente faz aqui uma regra de 3. Qual será a quantidade máxima de ácido fosfórico que essa pessoa poderá ter se ela pesa 60 kg? Aqui, fazendo a regra de 3, a gente vai ter que X é igual a 300 mg de ácido fosfórico. Lembrando que isso daqui é a quantidade máxima de ácido aceita no corpo, certo? Sabe-se que a concentração de ácido no refrigerante é de 0,6 gramas por litro, como ele dá aqui na questão. A concentração do ácido no refrigerante é de 0,6 gramas de ácido por litro de refrigerante, ok? Então aqui a gente tem que relembrar alguns conceitos básicos, como por exemplo de concentração comum. Concentração é uma grandeza em que eu expresso a massa, certo? No caso aqui, concentração comum, eu estou expressando a massa sobre um volume em questão. Temos também outros tipos de concentrações, como por exemplo concentração molar, que a gente vai ver daqui a pouco. E para essa questão vocês têm que se lembrar também que 1 grama corresponde a 1000 mg, certo? Então, utilizando essa fórmula aqui da concentração comum, massa sobre o volume, aqui concentração é igual a massa sobre o volume, temos que, agora vamos substituir os dados que são dados na questão. Temos aqui que a concentração do ácido é 0,6 gramas por litro, então substituímos aqui no valor de C. E temos agora o valor da nossa massa. Observem que aqui a concentração está dada em gramas por litro, certo? Então, a gente tem que utilizar do outro lado da igualdade as mesmas unidades para que a gente tenha uma resposta válida, ok? Então, uma vez que aqui a concentração está em gramas, aqui a massa também tem que estar em gramas. Então, como nós temos 300 mg de ácido fosfórico, então nós teremos 0,3 gramas sobre o volume, que é o que a gente está procurando. Então, resolvendo aqui passando o V multiplicando e o 0,6 dividindo, a gente vai encontrar que o volume é 0,5 litro ou 500 ml de refrigerante. Essa é a quantidade máxima de refrigerante que uma pessoa de 60 kg pode ingerir para que ela atinja a quantidade máxima de ácido fosfórico no corpo, ok? Vamos para a segunda questão, da Unimesp São Paulo. A massa de hidróxido de sódio, NaOH puro, necessária para preparar 200 ml de solução de concentração 0,15 mol por litro será. Aqui a gente tem as opções: A,
1,20 gramas, B, 1,60 gramas, C, 1,80 gramas, D, 1,50 gramas e E, 0,8 gramas. Aqui, vamos relembrar mais alguns conceitos. Molaridade. Molaridade também é uma grandeza que está relacionada à concentração. Dessa vez a gente está relacionando, aqui é o símbolo da molaridade, certo? Um M. E a gente relaciona o número de mols, representado aqui por N, sobre o volume, representado aqui por V. A grandeza geralmente utilizada é mols por litro, certo? E número de mols. Como é que a gente pode calcular o número de mols de uma determinada substância? Uma vez que nós temos a quantidade de massa dessa substância, certo? Nós pegamos essa massa e dividimos pela massa molar, que é a massa presente em 1 mol dessa substância. O número de mols geralmente é dado em mol, milimol, quilomol, dentre outros. Então, molaridade, a gente está relacionando o número de mols sobre o volume, certo? É uma propriedade que a gente utiliza para calcular concentrações, que a grandeza utilizada no caso aqui vai ser mol por litro, a mais utilizada. Então vamos resolver. Ele está pedindo a massa de NaOH, ele dá o volume, que é de 200 ml, e dá a concentração molar ou molaridade, que é de 0,15 mol por litro. Uma vez que aqui a nossa molaridade está em litro, converteremos os 200 ml que foram dados na questão para litro, para que a gente possa achar o valor da massa correta, ok? Aqui nós precisaremos dos valores das massas atômicas, do sódio, que é 23, do oxigênio 16 e do hidrogênio 1. Isso deve ser informado, ok? Então pegamos aqui a fórmula da molaridade, que é número de mols por volume de solução, ok? Isso daqui vai ser igual a molaridade, ele deu na questão, que no caso aqui é 0,15 mol por litro, substituímos, igual a N, que é o número de mols, que a gente não tem no momento, e aqui o volume da solução, que é 0,2 litros. Então nós achamos aqui o número de mols de NaOH que estão presentes nessa solução, ok? O número de mols é 0,03 mol de hidróxido de sódio. Pronto. Então como é que a gente faz agora? A gente está procurando a massa de NaOH e a gente tem o número de mols. Então a gente pode relacionar isso por meio da massa molar. Uma vez que 1 mol de NaOH tem 40 gramas, como a gente utilizou aqui as massas atômicas, certo? 23 mais 16 mais 1. Então, 0,03 mol de NaOH vai conter quanto em gramas? Então, aqui fazendo essa regra de 3 simples, a gente acha que X é igual a 1,20 gramas de NaOH. Ou seja, é a quantidade de NaOH presente na solução em massa. A alternativa correta é a letra A, ok? Vamos para a terceira questão da Unifra São Paulo. Uma questão teórica, certo? Ao utilizarmos um medicamento de sabor amargo, podemos diluir a dose indicada para amenizar o gosto indesejável. Ao realizarmos esse procedimento, podemos afirmar que estaremos recebendo a dose recomendada, já que permanece constante. A. A massa do soluto. B. A massa do solvente. C. O volume da solução. D. A molaridade da solução. E. A concentração em gramas por litro da solução. Bem, então aqui na questão ele está informando que você tem uma determinada quantidade, certo? Uma determinada massa de um medicamento e que ela é essa dose é meio amarga, certo? Então, para que não diminua-se esse gosto indesejável, você pode diluir esse medicamento em água, certo? Para que você possa bebê-lo e não sentir esse gosto indesejável. No caso,
qual dessas propriedades aqui não vai estar sendo alterada? Qual é que vai permanecer constante mesmo após essa diluição? Vamos relembrar alguns conceitos. Solução. Em uma solução a gente tem um soluto e temos também um solvente. O soluto ele sempre está em menor quantidade. Ele está diluído no solvente, que é aquele que está em maior quantidade. A água é conhecida como solvente universal. Então a solução ela é constituída de soluto e solvente, e o soluto é aquele que está em menor quantidade. Levando aqui para a nossa questão, o soluto aqui no caso é o nosso medicamento, certo? Porque ele está em menor quantidade. No caso aqui, se ele for diluído em um determinado solvente. Aqui temos que a molaridade é uma quantidade de mols por volume de solução. E temos também que a concentração é o que? Massa por volume de solução. Vamos começar aqui pela massa do soluto. A massa do soluto ela vai ser alterada. No caso aqui, a massa do medicamento que vai ser tomado, ela vai ser alterada? No caso, não. Por quê? Porque uma vez que eu estou colocando todo o... Vamos supor que nós estejamos colocando um comprimido desse medicamento. Uma vez que estamos colocando, no caso aqui, um comprimido ou determinada quantidade de gotas, essa quantidade de massa não varia. O que vai poder variar aí, no caso, se a gente adicionar água, por exemplo, vai variar a concentração desse medicamento no solvente, certo? Na solução. Mas a quantidade de massa não pode ser alterada. Aqui na B, a massa do solvente. A massa do solvente vai ser, no caso aqui, vai permanecer constante? No caso aqui, não permanece constante. Porque uma vez que, se esse medicamento ele for tomado sem ser dissolvido, então ele não tem um solvente propriamente dito. Se ele for dissolvido em água, então vemos aí que essa utilização do solvente, a massa dele foi, de certa forma, foi alterada. Então a gente não vai ter uma permanência da quantidade de solvente, ok? O volume da solução. O volume da solução ele muda. Por quê? Porque uma vez que eu adicionei um solvente, como a gente viu aqui que solução é soluto mais solvente, se eu estou adicionando mais solvente, consequentemente o volume da minha solução também muda. Então a letra C não é correta, ok? A molaridade da solução muda. A gente tem aqui molaridade, a quantidade de mols por volume, certo? No caso aqui, sim, ela vai mudar, porque uma vez que eu estou adicionando mais água, eu estou diminuindo a minha molaridade, certo? Aqui, se eu adicionar um solvente, eu vou estar diminuindo a minha molaridade. A quantidade de mols aqui no caso não muda. A concentração em gramas por litro da solução. Concentração é massa sobre volume. Se eu estiver adicionando mais solvente, eu vou estar aumentando o volume da nossa solução, ou seja, como a massa é constante, eu vou estar diminuindo a nossa concentração. Então a concentração aqui ela também muda, ou seja, a massa do soluto é a resposta correta. Quarta questão. Sabe-se que 600 ml de solução aquosa 0,5 mol por litro de etanol foi diluída para 0,3 mol por litro. Qual o volume de água adicionado na solução? Temos aqui os dados. O volume inicial é 600 ml, concentração 0,5 mol por litro de etanol, e o volume final a gente não tem, e ele dá só a concentração final, que é 0,3 mol por litro de etanol. Em uma solução diluída, a gente pode utilizar essa fórmula. A concentração inicial vezes o volume inicial é igual a concentração final vezes o volume final. Ou a molaridade inicial vezes o volume inicial é igual a molaridade final vezes o volume final. No caso aqui, a gente vai aplicar na fórmula os valores que foram informados na questão. No caso aqui, qual a nossa molaridade, nossa concentração ou molaridade inicial? No caso aqui são 0,5 mol por litro. Ok, então substituímos. O volume inicial é 600 ml, a molaridade final é 0,3 mol por litro
E aqui o nosso volume final que a gente quer descobrir. A partir dessa conclusão aqui de que o volume final resulta em 1000 ml, a gente pode descobrir agora qual foi o volume de água que foi adicionado na solução. Então percebam que uma vez que o nosso volume final resultou em 1000 ml, e que o nosso volume inicial eram 600 ml, então a gente viu que essa diferença aqui do que a gente tem no final e do que tinha no início é uma diferença de 400 ml de água. Ou seja, se no início eu tinha 600 ml de solução e no final eu vi que o meu volume resultou em 1000 ml, então eu posso concluir que foram adicionados 400 ml de água a essa solução, ok? Agradeço a atenção de todos. Aguarde novos vídeos aqui no canal de ProExacta e bons estudos e até mais.